Esta é uma ministração do Retiro, da Igreja Vivos com Cristo. Conheça mais em igrejavivoscomcristo.com. Esse retiro é como uma introdução. Você foi introduzido num lugar, introduzido numa raiz, enxertado numa videira, né? Enxertado em Cristo, né? E o motivo desse retiro é cada um de vocês, cada um que acreditou estar aqui. Quando nós não acreditávamos que nós estaríamos aqui, porque diante das circunstâncias a gente pensou, acho que nós não vamos fazer não. Nós não gostamos de recuar, irmãos. Nós não gostamos de recuar. E por mais que a gente sente vontade de não fazer e tente não fazer, nós não somos aqueles que recuam. Por mais que as circunstâncias parece que a gente vai recuar, né? Quando Deus reduziu o exército de Gideão para 300, ele não era para recuar, é para eles terem coragem, porque Deus estava com eles. E assim Deus faz conosco. Deus está conosco. Não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus em nós. Se você sai desse retiro, eu creio que você está saindo desse retiro confiando mais nele, o retiro foi o retiro. Porque o propósito desse retiro é você tirar a confiança de você e colocar a confiança nele. Parar de confiar na sua força e confiar na força dele. Na sua força você pode fazer muitas coisas. Talvez no exército de Gideão eles poderiam, com 32 mil homens, eles poderiam derrotar alguns homens. Mas Deus, Ele permitiu que fossem apenas 300 para mostrar que não é na força deles. A vida com Deus é assim, a graça, ela nos leva a uma condição, às vezes, de você estar ridicularizados diante de algumas circunstâncias. Mas é como Naamã, né? É você estar diante, não para não. Se você para, eu paro. Tem um dom na sua vida, tem uma graça na sua vida. Aqui um depende do outro, amém? Se um para, fica capenga. Mas eu, por exemplo, eu não me vejo como líder, como postura de líder. E às vezes eu sou até meio crianção diante de situações que a gente se depara. Mas uma coisa é certa, eu não confio em mim. Eu não tenho do que confiar. Eu não tenho do que me apegar, né? E a gente louva a Deus porque Deus faz, apesar de mim, apesar de cada um de nós. Deus opera muito mais. Então, assim, queridos, confie naquilo que Jesus está dizendo ao seu coração. Confie. Por mais que a gente faça uma programação no retiro, a gente não programa todas as coisas. Nós não programamos as mensagens, não programamos nada. Mas a gente confia tanto naquilo que a gente não tem, mas que Deus tem, que Deus vai fazendo. E como Ele está fazendo, a sua vida tem que ser assim. Eu quero só ler um versículo, nós vamos estar ceando daqui a pouco, que é Colossenses capítulo 2, que já foi lido aqui. No versículo 5, pode ler na NVI, versículo 5. Olha, vamos no versículo 4.
que diz assim: digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. Ou como que nós não sabemos que nós não temos isso? Nós não temos discursos persuasivos. Nós somos chamados para apontar para uma pessoa, para Jesus. E Paulo continua falando: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O propósito desse ministério é que você esteja firme em Cristo. Nem sempre nós vamos estar presentes, mas em espírito nós estamos. Nós não vamos conseguir atender todas as demandas, mas em espírito nós estamos. Mas o que importa é que vocês estejam firmes em Cristo, e isso é suficiente. Isso é suficiente. Lá em Cachoeira a gente vai quase que uma vez por mês, para a gente poder dar uma assistência. Mas os irmãos estão firmados em Cristo. Estão firmados em Cristo. Passa vendaval, passa tempestade. Eu falei, esses irmãos estão enraizados mesmo. Aí eu falo assim, para estar com a gente, tem que estar enraizado. Não pode estar vendo muita coisa não, senão desiste. Porque são ventos que a gente passa. Mas uma coisa que eu aprendi, que os carvalhos, eles crescem em meio às tempestades. As suas raízes são aprofundadas em meio às tempestades. E uma coisa que nós temos confessado como igreja, não nós, mas Deus espera de nós, não somente de nós, mas de cada igreja, é que nós somos árvores de justiça, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a sua glória, porque não tem glória humana aqui. Não tem ninguém que vai poder usar a capa de Naamã, a capa de Saul. Davi, quando foi tentar usar a capa de Saul, eu falei, cara, não estou conseguindo manejar isso aqui não. E Davi era pequeno, Saul era grande. Às vezes nós vamos ver um ministério, outra igreja fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente vai tentar fazer, a gente vai sentir desconfortável em fazer, porque não chegou o nosso tempo, ou Deus não tem dessa forma para conosco. E nós precisamos ter paciência. Se tem uma coisa que Deus nos chamou para ter, é paciência, longanimidade. Porque raízes que estão sendo aprofundadas, uma hora elas vão florescer. A árvore vai florescer e vai frutificar. Não tem como a árvore florescer e não frutificar. Aí Paulo, ele fala, próximo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. É dentro dele. É ele em você e você nele. Queridos, nós somos tão dependentes disso. Tão dependentes disso. E o sentido da vida em Deus, da vida cristã, é você saber que não é você, é Cristo em você. O que é a videira? O que são os ramos diante daquele tronco da videira? É a videira também, mas é a parte mais frágil por onde nascem os frutos. Nós precisamos considerar que existe uma seiva que sobe dessa videira, que é da mesma essência de Jesus, que é do mesmo lugar de Jesus recebe, onde nós recebemos. E estar nesse lugar é impossível também você não exalar esse perfume, você não frutificar.
Mas precisamos estar conscientes de que isso acontece não porque você está olhando para você, olha, eu não estou frutificando, olha, eu não estou fazendo, não, porque você está olhando para Ele. Em Hebreus capítulo 12, o escritor diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando firmemente para Ele. Assim como Jacó foi instruído por Deus para colocar uns galhos pintados, para as ovelhas não estivessem se alimentando, olhando para aqueles galhos, e elas ficaram iguais, da mesma cor daqueles galhos. Quando nós estamos olhando para Ele, nós ficamos igual a Jesus. Simplesmente por contemplar. E eu tenho certeza que Jesus foi revelado aqui, foi pintado, foi desenhado nesses dias, e vocês não vão sair daqui mais os mesmos. Porque a glória de Deus te transformou. Aí ele fala: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você vai transbordar de gratidão. Eu penso, por que gratidão? Por que você fica grato? Porque alguém fez algo por você que você não fez nada por essa pessoa. Você não fez nada por ela. E você transborda de gratidão. Nossa, obrigado, você fez isso por mim. O que eu fiz por você? Você vai crescendo em ações de graça, enquanto você vai entendendo o quanto Jesus fez por você e o quanto que Ele te ama. Isso vai te constrangendo. Você foi chamado para ser constrangido. É impossível uma pessoa que é constrangida ela ficar inerte. Ela, pelo menos um abraço ela quer dar naquela pessoa, ela quer dar um beijo naquela pessoa, dependendo do nível de ação daquela pessoa. Então tudo que nós vamos fazer para Deus, nós vamos fazer transbordando de gratidão, fazendo porque nós somos gratos nele, gratos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Amém, queridos? E nós vamos estar ceando nesse momento. Eu quero dizer que a ceia é para aqueles que creem em Jesus. Aqueles que ainda não foram batizados, podem estar servindo isso. Aqueles que não foram batizados nas águas, serão batizados, amém? Creia nisso. Vocês serem batizados nas águas. Mas você pode participar da ceia antes do seu batismo. E nós vamos te batizar, você que não foi batizado, amém? Porque é importante. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Para que assim como Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, nós andemos em novidade de vida. Esse último ato que nós vamos fazer, talvez seja o principal de tudo, o que aconteceu aqui. Talvez seja, poxa, mas é tão simples, um pedacinho de, parece um biscoito até, mas vamos dizer que é um pão. É tão simples isso. É tão comum isso. Mas Deus diz: não considere comum aquilo que eu santifiquei.
Olha só. O meu está aqui. Por favor, abre para mim. Obrigado. E no Evangelho de João, no versículo 56, capítulo 6, versículo 53. Está ali? Esse menino é rápido demais. Diz assim, pode ser na revista atualizada, André. Respondeu-lhe Jesus, em verdade. Ele poderia ter falado só uma verdade. Em verdade vos digo. Ele não diz em verdade. É porque é algo que você precisa considerar duplamente na sua vida, mais de qualquer outra verdade. Amém? Ele diz assim, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui que os religiosos fazem, você só pode comer se você não tiver pecado. Você só pode comer se você estiver bem com Deus. Mas o que são esses dois elementos aqui? É o corpo que foi sacrificado. É a oferta perfeita pelos nossos pecados. O sangue que foi derramado é o sangue da nova aliança. Aliança pela qual nós fomos inseridos numa pessoa. Não foi você que garantiu essa aliança. Quem garantiu essa aliança é quem obedeceu até a morte de cruz. É esse sangue que te justifica. É esse sangue que te lavou. É esse sangue que te purificou. E Jesus está dizendo, ele continua falando, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É como se Jesus estivesse falando assim, por onde entrou o pecado e a morte, do mesmo lugar vai entrar a vida. Foi aonde? Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte entrou, o pecado entrou, a destruição entrou. Porque Deus, queridos, é um Deus de restauração. Deus restaura os lugares onde foram assolados. Deus restaura o lugar da vergonha. Deus restaura o lugar da lepra. Deus restaura o lugar do vício. Deus restaura o lugar onde você caiu. Deus restaura os lugares onde você foi duplamente desonrado. O que Deus faz? Pega do fruto da vide. Coma e beba. Porque ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Fala assim, tem a vida eterna. Não é algo que você vai alcançar quando você morrer. Quando eu estiver com Cristo eu vou ter a vida eterna. Não, essa vida é a vida de Deus em você hoje. Para que você não tenha medo mais da morte. Para que você não tenha medo mais de qualquer praga que venha sobre a terra, Covid, destruição, desastre, catástrofe, fome, peste, seja o que for, querido. Porque você tem a vida eterna.
Essa vida está dentro de você. Aí no versículo 55 ele continua: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele está enraizado. Olha o que nós vamos fazer aqui agora, irmãos. Você tem noção do que é comer e beber o pão e o cálice? Tem noção do que é participar da ceia? Você vê que onde o diabo quer atacar, que os irmãos não participem da ceia, porque o diabo sabe que no momento que eles participar com a consciência certa, com a consciência do sacrifício de Cristo, porque a Bíblia diz, e o Espírito Santo testifica, que dos nossos pecados e das nossas iniquidades, Ele nunca mais vai se lembrar dele. Mas o que aconteceu comigo? As coisas velhas, porque isso são coisas velhas, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não tem como você estar enraizado em Jesus e coisas novas não sobressaírem na sua vida. Não tem como você estar como uma árvore enraizada, recebendo aquilo tudo que Deus provê para ela, não florescer e frutificar. E nós vamos fazer isso agora.